Pessoal, boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Se você já viu algum vídeo do canal da Alternativa Reformada, provavelmente você viu o Vinícius pregando, né? Tem um assinante lá que mandou mensagem para ele. Ela teve um dia que parecia ser, mas parece que tinha uns detalhes diferentes. E era eu. Então, hoje, pela graça de Deus, nós vamos meditar juntos, né? E muito prazer, meu nome é William. Então, se todo mundo conhece só o Vinícius, meu nome é William, né? O texto de hoje que Deus falou no nosso coração, queridos, Marcos capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. A partir do versículo 1 até versículo 12. Se você não trouxe Bíblia, não tem, será projetado aqui. Tá. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pega sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Amém. Até aqui. Em outra ocasião, eu também falei de um milagre que o Senhor Jesus tinha feito, e eu compartilhei com vocês que eu gosto, de meditar, de estudar os milagres que Jesus fez, porque é algo extraordinário. E todo milagre, ele tem suas peculiaridades, E olhando para essa história aqui, a gente vê algumas coisas inusitadas. Eu não sei quantos de vocês já assistiram à série The Chosen, Os Escolhidos, mas que relata alguns episódios de Jesus e seus discípulos. E esse milagre aqui, eu acredito, olhando para esse enredo, deu um episódio tanto, digno de um episódio de série. Por quê? Porque tem todos os elementos. Tem esperança, tem fé, tem amor, tem desespero, tem compaixão, tem amigos, tem inimigos, tem cura, tem libertação, tem alegria, tem louvor a Deus. Tentem visualizar a cena. O contexto é o seguinte: Jesus já tinha iniciado o seu ministério público, assim, digamos assim, o seu ministério de maneira pública, pregando, ensinando, fazendo milagres, curando. Há pouco, ele tinha percorrido pelas regiões da Galileia, libertando demônios. Ele realizou o famoso milagre da pesca maravilhosa, em que aqueles que viriam a ser seus discípulos, depois de tentarem pescar a noite toda, frustrado, e Jesus ordena mais uma vez pela manhã, eles vão, arremessam a rede e pegam tanto peixe que o barco quase vem a pique,
Ele havia curado a sogra de Pedro, né? Ele havia curado um leproso, né? Uma das doenças mais terríveis da época. E a fama de Jesus foi se espalhando, né? Ao ponto que onde que Jesus estava, havia uma multidão o seguindo. Por curiosidade, né? Às vezes por anseio, né? Às vezes para conhecer quem é esse que ensina com tanta autoridade, quem é esse que está fazendo esses milagres. E Jesus, então, depois dessa jornada pela região da Galileia, ele volta para essa cidade de Cafarnaum. E diz o texto que ele está em casa ensinando, pregando, né? O ministério de Jesus, a obra do Senhor Jesus, ela não é baseada somente em curas e milagres, né? Na verdade, ele os faz por causa do seu objetivo maior, né? Ele o faz para testificar que ele é o Messias, ele vem para ensinar, ele vem para salvar, para trazer vida, né? E Jesus está ali naquela casa e diz o texto que tem tanta gente que não tem jeito de se chegar à porta. E aí vem alguns amigos, um homem paralítico, carregado pela cidade, por 4 deles. Né? Imaginem a cena, 4 homens carregando um paralítico numa maca. E chega diante da onde eles, né, tinham a informação que Jesus estava e não tem jeito deles entrarem. Tem gente demais. Né? E aí eles decidem então, tem uma ideia. Vamos subir no telhado. Subir no telhado com o paralítico? Sim, vamos subir com ele. E sobem, beleza, e aí? Vamos fazer um buraco. E aí fazem um buraco no telhado, né, provavelmente com cordas, descem o paralítico diante de Jesus. Jesus então opera a maravilha. O perdoa, o cura de maneira plena e ele sai dali carregando a sua maca e glorificando a Deus. Que cena maravilhosa, queridos. Digna realmente de um filme, né? E a gente olha para episódios como esse na palavra do Senhor e muitas vezes a gente fala, legal, conheço a história, né? Mas eu olho isso através do espelho do retrovisor. Ficou lá atrás, quem presenciou foi privilegiado e agora minha vida é minha vida. Mas hoje eu gostaria que a gente olhasse para esse texto com carinho e tirasse algumas lições para a nossa vida hoje. Né? Hoje a gente tem muitas pessoas nos visitando e glória a Deus que o texto vem de encontrar isso, de sermos amigos, de sermos pessoas que conduzem pessoas aos pés de Jesus, de sermos alvos do agir do Senhor e de sermos instrumentos na mão do Senhor Jesus. Né? E que em nome de Jesus, nessa noite, a gente possa sair daqui, né, como todo o povo presenciou e como paralítico, dando glória a Deus por tudo que Ele ainda hoje faz nas nossas vidas. Né? E eu gostaria de olhar primeiro para os amigos. O texto não usa essa expressão, né? Amigo, diz 4 homens o carregavam, mas sem dúvida, pelas atitudes deles, nós podemos chamá-los de amigos. Eles foram verdadeiros amigos com esse paralítico. Né? E a primeira lição, né, a primeira atitude digna que a gente se espelhe neles, é que eles tiveram uma visão, um objetivo muito claro de levar esse paralítico a Jesus. O objetivo deles estava nítido, eles tinham um foco, tinham uma missão. A missão era qual? A gente tem que levar esse paralítico até os pés de Jesus. Né? E diante disso, né, diante dessa visão clara que eles tiveram o quê? Associado a isso, determinação. Por quê? É claro que não foi fácil, eles tiveram obstáculos. Primeiramente, de maneira natural, o obstáculo físico. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de ajudar alguém acamado a passar por uma cadeira de rodas ou a tomar um banho, a entrar num carro. É extremamente difícil. Eu já tive algumas oportunidades assim. A Débora trabalha com isso, né? Porque a pessoa ela não consegue fazer qualquer tipo de esforço para minimizar o peso dela. Então a pessoa está, às vezes, numa posição anatômica, né, difícil de você ter algum encaixe. É difícil, é pesado de pegar. Né? Pensa, então, carregar numa maca pela cidade. E aí chega lá, está lotado. Eles não conseguem sequer ouvir Jesus, sequer ver Jesus. Diz o texto que não tinha jeito de chegar pelas portas, de tanta gente que tem.
Então, o segundo obstáculo que eles enfrentaram foi a multidão. A multidão que ali estava, né, não levou em consideração, às vezes, as leis, né, que uma pessoa deficiente física tem direito de chegar e sentar num lugar de frente. Na época não tinha isso, queridos. Né? A multidão, infelizmente, foi um empecilho, foi uma barreira, foi um obstáculo. A multidão não se sensibilizou com a causa dele estar sendo chegado ali carregado. A multidão não estava nem aí, estava se cotovelando para ver quem chegava mais perto de Jesus e cada um por si. Né? A multidão foi um obstáculo. Né? Mas eles poderiam ter chegado lá diante disso e falado, olha, guerreiro, companheiro, o que deu para te fazer foi te trazer até aqui. A gente vai te deixar aqui e talvez quando Jesus sair da casa, ele passe por você e te note, ou talvez a multidão vá embora um dia e você consiga ser notado por ele. Mas não. Eles aliam a essa determinação que eles tiveram criatividade e ousadia. Eles foram ousados. Você tem que ser muito ousado para subir com um paralítico com um telhado. E você tem que ser criativo, né? Imaginar uma rota alternativa, uma rota totalmente improvável e arriscada, né? Porque se ele cai de lá, ele chegou paralítico, pode ser que ele saia de lá morto, né? Cai de cabeça. Né? Então, eles aliaram então, a isso a ousadia, a criatividade, a determinação que eles tiveram. E a quarta postura que eles tiveram, que o texto nos relata. Acompanhe mais uma vez o versículo 5, diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. É interessante que Jesus não fala somente da fé que o paralítico teve. Jesus usa a expressão no plural. Jesus viu a fé não somente no paralítico que estava ali diante dele, mas principalmente naqueles que chegaram carregando. Então eles foram homens de fé. Eles tiveram uma fé viva. Né? Se a palavra do Senhor nos ensina que a fé sem obra ela é morta, nós podemos declarar tranquilamente que a fé que eles tiveram aqui foi uma fé viva, ativa, porque eles tiveram atitude, tiveram muita atitude. E aqui nós já podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Nós precisamos ser amigos, pais, filhos, funcionários que levam vidas até Jesus. Nós precisamos ter a visão de que não há amor maior em demonstrar para aqueles que amamos do que conduzir essas vidas até Jesus. E muitas vezes a gente se esforça tanto para que as pessoas que a gente ama ao nosso redor sejam felizes e desenvolvidas profissionalmente, para que tenham relacionamentos afetivos, amorosos, saudáveis, para que vão bem na sua vida acadêmica, para que passem em concursos. Mas muitas vezes fica ofuscado a principal forma de demonstrar o amor, que é nós termos o objetivo de levar vidas aos pés de Jesus. Não há maneira maior de demonstrar amor para aqueles que são ao nosso redor do que fazer isso. E fazer isso com determinação. Porque, queridos, com certeza haverá obstáculos. Quando nós desenvolvemos o ID do Senhor Jesus, nós mexemos com guerras espirituais, forças que vão se opor contra isso. E é por isso que nós precisamos ter determinação, de fato, empenhar o nosso esforço, carregar vidas fisicamente, se for necessário, mas principalmente nas nossas orações. Carregar por dias, por meses, por anos, orando, intercedendo por aqueles que amamos. E caminhar junto a elas, sendo modelos, à luz da palavra do Senhor, naquilo que conseguimos, como cantamos aqui, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas naquilo que estiver ao nosso alcance, caminhar junto dessa pessoa para perto do Senhor Jesus Cristo. Termos determinação e termos criatividade, sermos ousados. Né? Às vezes estamos
cercados por pessoas que amamos, que por si só, semelhante a esse paralítico, talvez não fisicamente, mas espiritualmente, está totalmente incapaz de se achegar a Jesus. Pessoas que estão em suas macas, em suas cadeiras de rodas, em suas correntes aprisionadas por aquilo que o pecado proporciona. Ilusão, desesperança, tristeza. Pessoas que são incapazes de por si só se colocarem de pé e caminhar até Jesus. E o Senhor Jesus nos dá o privilégio de sermos usados por Ele, como esses amigos aqui foram usados. Nós precisamos ser vidas que levam vidas aos pés de Jesus. Mas mais que isso, nós podemos aprender aqui que nós precisamos nos cercar de vidas que nos conduzem até Jesus. Porque haverá momento em que nós é que estaremos em situação que a gente não conseguirá ficar de pé e caminhar até Jesus. Haverá dias em que a gente vai estar deprimido, haverá tribulações que a nossa fé vai se enfraquejar, vai esmorecer. Haverá dias de tempestade em que nós precisaremos que alguém segure a nossa mão e ore conosco, e ore por nós, nos dê um conselho bíblico e nos lembre o quão poderoso e amável é o Senhor Jesus. Mas, de forma aplicável para a nossa comunidade, esse lugar, os nossos encontros, esse grupo tem que almejar ser uma ponte, ser um grupo que conduz vidas até Jesus, diferente do que foi a multidão. Há outros relatos na Bíblia, semelhante a esse, em que a multidão também foi um obstáculo. Há exemplo da história de Zaqueu, que era um homem de pequena estatura, um cobrador de impostos, em que a multidão não permitiu que ele se aproximasse de Jesus, então ele decide subir numa árvore e Jesus o nota. Jesus vai até ele, Jesus fala que vai jantar com ele e a multidão então critica, questiona Jesus, fala, você vai jantar com pecadores? Ou o cego de Jericó, que o único recurso que ele tinha, a única alternativa que ele tinha ao chamar a atenção de Jesus era a sua voz. Ele era cego, Jesus passava pelo caminho e ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, sem se compadecer, mandava ele calar a boca. Cala a boca. Você está atrapalhando, você está importunando o mestre. Esse grupo, querido, a nossa comunidade, tem que caminhar e almejar todo dia para ser ponte, para caminharmos, para conduzirmos pessoas aos pés de Jesus, para não ser barreira. E existem muitos ambientes religiosos que, infelizmente, a multidão torna-se barreiras das pessoas se achegarem a Jesus. Porque a pessoa se achega e recebe olhares de críticas, condenação, apontamento de dedo, eu sei o seu pecado, eu sei o que você faz lá fora. Ou às vezes uma panelinha dentro dos ambientes religiosos que exclui pessoas, que não permite que as vidas novas se acheguem, façam amizades sadias. Em todos os aspectos, esse grupo tem que caminhar para aproximar vidas de Jesus. Porque quando nós proporcionamos esse encontro, quando nós conduzimos pessoas aos pés de Jesus, Jesus ele faz uma cura plena, ele transforma vidas. Diz o texto, o texto prossegue, a nossa história prossegue, e esse texto que ele é relatado também por mais dois evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, capítulo 5, Mateus vai usar a expressão seguinte: quando Jesus se depara com este homem aos seus pés, seus amigos o baixaram, Jesus vira para ele e fala assim: tem de bom ânimo, filho, tem de bom ânimo. Jesus enxerga nele mais que a deficiência física. Jesus olha para ele e vê a sua alma amargurada, depressiva, triste. Ele sabe que está diante de um homem totalmente amargurado, desesperançoso. E Jesus, então, com essas palavras, começa a curá-lo emocionalmente, afetivamente. Jesus fala para ele: olha, eu sei que não foi fácil a jornada até aqui.
Eu sei que está difícil, toda humilhação. Eu sei que está pesado o fardo, você viver em cima dessa maca, mendigando, sem nada, numa situação totalmente insalubre. Mas tem de bom ânimo. Hoje você chegou diante de mim. Hoje você está diante de mim. E por mais que toda a sociedade aí fora, toda essa multidão, te olhe com um jugo preconceituoso, eu te chamo de filho. Você não é órfão. Você tem uma família e essa família é a família de Deus. Deus sara o psicológico, Deus sara o emocional, Deus cura toda depressão, ansiedade que ele tinha. Mas Jesus parte para uma segunda cura, a cura espiritual. Jesus vira para ele e fala, olha, tem bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. E é interessante porque se tem um paralítico diante de Jesus, observando o histórico de milagres que ele vem fazendo, a expectativa não é que ele pronuncie seus pecados estão perdoados, é que ele cure a paralisia dele. Mas Jesus sabe que muito mais grave que ele não caminhar sobre a terra, muito mais penoso, né, que ele ser um paralítico físico, é ele ser um paralítico espiritual. É ele ter o pecado dominando sobre a vida dele. Então Jesus faz a maior dos milagres aqui, que é a cura e o perdão da sua alma, a transformação dessa vida, a salvação deste homem. E isso soa como uma bomba na cabeça de um grupo de pessoas que estava entre a multidão. Um grupo de mestres da lei que estavam ali não para aprender o que Jesus estava ensinando, mas para julgar, para analisar, ver se em algum momento Jesus dava uma deslizada, né, proferia alguma blasfêmia, alguma heresia e pronto. Eles tinham o que estavam procurando. Por quê? Pelo menos por 3 motivos. Porque na concepção, e eles não estão errados, somente Deus pode perdoar pecados. Ok, estão certos. A cegueira deles nesse momento é que eles são incapazes de ver que quem está diante deles é o próprio Filho de Deus, encarnado e com autoridade para perdoar pecados. E é interessante porque nós associamos a obra salvífica de Cristo, a obra perdoadora do Senhor Jesus, especificamente no ato da crucificação e da sua ressurreição. Mas Jesus está aqui em vida e ele declara claramente: os seus pecados estão perdoados. Ele não fala, os seus pecados serão perdoados, Deus perdoe os seus pecados. É uma frase instantânea, ativa, de maneira, né, presencial ali. Porque é a encarnação do Senhor Jesus. E toda a sua obra, ela é eficaz e ela é plena. Nós não podemos segregar o que Jesus fez. A encarnação de Jesus já é a paixão de Cristo. A sua morte, a sua ressurreição, todos os aspectos da sua obra, ela é poderosa para salvar, para curar, para perdoar. Mas não somente por esse motivo, porque só Deus pode perdoar pecados. Mas eles tinham a concepção que o perdão dos pecados seria alguma coisa futura. O judaísmo tinha a concepção que somente após a morte, num juízo final, se apresentariam diante de Deus e Deus, né, numa opção exclusivamente dele, perdoaria ou não a vida de cada um. Então, Jesus declara que os seus pecados estão perdoados hoje, agora. E isso buga a mente deles. Mas não só isso. Eles tinham uma associação muito grande da dor, do sofrimento com o pecado. Um rabino certa vez disse: se há o sofrimento, há uma premissa de pecado. E se continua o sofrimento, é porque o perdão ainda não chegou de maneira plena. Tamanha era a associação que eles faziam, né, do sofrimento com o pecado. Então, na mente judaica, se aquele homem estava sobre uma maca, sofrendo de maneira humilhada, é consequência dos seus erros. E Jesus, então, declara essa forma poderosa: os seus pecados estão perdoados. Mas como assim?
Os seus pecados são perdoados e ele continua paralítico. Ele continua numa maca. Se ele está perdoado, não há mais sofrimento, não há enfermidade, a associação que eles faziam. E Jesus, sendo Deus poderoso, aquele que é poderoso para curar, para restaurar, e aquele que sonda os corações, né? Ele permeia a mente e o coração daqueles que estavam ali com esse jugo, né? E fala e questiona: o que é mais fácil eu dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e anda? Porque, de maneira externa, é mais fácil eu dizer os seus pecados estão perdoados. Porque ninguém vai saber de maneira humana testificar, de maneira palpável, se realmente os pecados daquele homem foram perdoados. Quais sinais visíveis o perdão vai oferecer ali de maneira instantânea? Para eles, para aqueles que estavam ali julgando, o grupo de fariseus, as palavras do Senhor eram blasfêmias, palavras vazias. E Jesus então fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, Jesus então realiza mais uma cura, a cura física. Para que testifiquem que as minhas palavras são poderosas e não são blasfêmias, não são em vão, tão certo como esse homem foi perdoado, ele andará. E aqui eu consigo imaginar alguns segundos, alguns momentos de suspense. A expectativa da multidão: será que ele realmente vai andar? Aqueles que o acusavam Jesus de blasfêmia, e a blasfêmia, queridos, não era algo simples, era punido com morte, morte por apredejamento. Então Jesus, se falha ali, se frustra a sua cura, provavelmente ele seria morto, apedrejado ali mesmo. Mas Jesus não falha em seus propósitos. Jesus cura de maneira integral. E então, com voz poderosa, ele declara para o homem: levanta, pega a sua maca e volta para casa. Vai para sua família. Sem encostar a mão. Sem nenhum tipo de recurso, fármaco, medicinal, cirurgia, fisioterapia. Apenas com o poder da sua voz. Esse homem que chegou lá carregado em uma maca, levanta de maneira instantânea, pega a sua maca e volta para casa dando glória a Deus. Que poder maravilhoso nós temos na voz do Senhor Jesus, queridos. Isso gera uma reação naqueles que estão à sua volta. O texto de Lucas vai dizer que o povo dizia: hoje nós vimos coisas extraordinárias, hoje nós vimos milagres. O povo começa a glorificar a Deus, porque diante deles eles presenciaram uma cura plena, transformadora na vida daquele paralítico. Mas nem todos glorificam a Deus. Aqueles que estavam ali para julgar ficam atônicos, perplexos, presos em sua própria armadilha, sem poder refutar, sem poder argumentar com Jesus se ele realmente perdoou os pecados desse homem, porque ele saiu andando. E haverá pessoas, queridos, que infelizmente, à nossa volta, presenciarão o quão Jesus é bom e mesmo assim endurecerão seus corações. Mesmo assim, se manterão com a venda em seus olhos, incapazes de reconhecer que Jesus que ama, que cura em todos os aspectos, ele salva eternamente e ele age na nossa vida hoje e agora. Pessoas que diante da obra irrefutável do Senhor permanecem olhando para si, procurando defeitos no Senhor Jesus, olhando para a sua autossuficiência, incapazes de se render ao Mestre dos Mestres. Há um comentarista que coloca esse episódio sob a perspectiva da ótica de Jesus. E ele diz o seguinte: Jesus olhou para cima e viu um telhado aberto, 4 homens suando fé, literalmente se esforçando ao máximo para colocar um homem diante de Jesus. Ele vê os céus abertos,
o Pai lhe dando toda a autoridade para curar, para perdoar. Ele olha para baixo e vê um homem mais que doente fisicamente. Ele vê um homem tão quão doente fisicamente, destruído por dentro. E ele olha ao seu redor e vê curiosos, vê uma multidão sedenta da sua palavra, dos seus ensinamentos. Mas ele olha para dentro desses fariseus e vê o ódio, o rancor, vê o coração endurecido, vê a amargura, incapaz de se render aos pés de Jesus. E nessa noite, nós cremos que estamos aos pés de Jesus. E Ele olha para nós. Ele olha para nós com autoridade e poder e sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Vem chegando aí o carnaval, né? E as pessoas colocam uma máscara, um sorriso no rosto, uma fantasia e vão festejar, né? Da melhor maneira, da forma mais intensa que puderem, expressando e gritando externamente que são felizes. Mas muitas vezes no interior estão gritando por socorro. Estão clamando por algo que realmente dê sentido a tudo isso que é vazio. E hoje, diante de Jesus, eu gostaria que nós nos achegássemos de maneira transparente, verdadeira. Porque mesmo que nós quiséssemos, mesmo que nós tentássemos esconder como realmente nós estamos, nós não conseguiríamos. E nós nos achegarmos até Ele, gratos pela oportunidade, com temor, tremor, e clamando que seja qual for a enfermidade que tivermos, psicológica, emotiva, física, e principalmente os nossos pecados mais ocultos, as nossas enfermidades espirituais, e que nós derramemos diante do Senhor, certo de que Ele faz uma obra completa, poderosa, e que a gente não perca mais uma oportunidade de sair daqui glorificando a Deus como esse homem saiu, por tudo que Ele é e faz nas nossas vidas. Coloque diante do Senhor, em oração, aquela pessoa que às vezes você já desistiu de orar, aquela pessoa que nós amamos, que a gente às vezes já tentou ser bênção na vida dela, mas que por algum instante nós lavamos a mão e falamos, a minha parte eu fiz. O que deu para fazer até aqui, eu fiz. O Senhor, queridos, Ele não desiste de nós. O Senhor vê a fé, o Senhor vê a esperança, o Senhor vê o esforço em nós nos achegarmos até Ele. Em nome de Jesus, Ele fará a cura plena da nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, louvado seja o seu nome, porque nessa noite, neste local, nós temos a oportunidade de nos achegar aos seus pés. Nos achegar aos seus pés, Senhor Jesus, como estamos. E o Senhor sabe como estamos. Feridos, angustiados, necessitando do teu agir, necessitando da tua cura. Cura em áreas da nossa vida que somos limitados, somos incapazes. Mas o Senhor é poderoso. Pela tua voz, o Senhor nos transforma, o Senhor nos dá vida, nos dá alegria, nos dá renovo. Nos dá um motivo para sairmos daqui saltando de alegria, glorificando o teu nome. Porque o Senhor olha com amor, o Senhor olha com afeto. E o Senhor é poderoso para transformar o nosso dia, a nossa vida hoje, Senhor, como o Senhor transformou desse paralítico. Louvado seja o Senhor por cada vida que o Senhor teve o cuidado de trazer aqui nessa noite.
Nós cremos que não é acaso, Jesus. Não é coincidência. É propósito do Senhor que estivéssemos diante de Ti, aqui e agora. Obrigado pelo privilégio, Jesus. Sara, perdoa, cura. Aqueles que estão em nossas orações, que o Senhor os alcance, que o Senhor nos use, em nome de Jesus. Renova as nossas forças para que sejamos instrumentos poderosos em Suas mãos. Para que tenhamos sensibilidades com aqueles que estão ao nosso redor, que por si só são incapazes de se achegar a Ti. Que estão deitados de maneira paralisadas em suas macas, aprisionados por tudo aquilo que o pecado proporciona. Cura-nos, Jesus. Louvado seja o Seu nome, Pai. Obrigado. Amém, Jesus. Amém. Amém.